Senhor amado e eterno, diante de Ti, me coloco neste momento para clamar pelo derramar da Tua graça e pelo crescimento espiritual que tanto necessitamos. A Tua palavra nos diz, em 2 Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente isso que buscamos nesta oração. Não apenas permanecer onde estamos, mas avançar, crescer, amadurecer e nos aprofundar em Ti. Pai, sabemos que a vida espiritual não é estática. Aquele que para de crescer começa a definhar. Por isso te pedimos, ajuda-nos a crescer em fé, essa raiz preciosa que nos conecta diretamente ao Teu coração. Que possamos crer nas Tuas promessas com mais força do que nunca. Que possamos rejeitar as dúvidas que tentam nos afastar e declarar, ainda que diante do impossível, que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Mas também, Senhor, queremos crescer em amor. Que o nosso amor por Ti não seja apenas palavras, mas ações, atitudes e pensamentos que refletem o Teu caráter em nós. Ensina-nos a amar como Cristo amou, de forma prática, incondicional, sacrificial. Que esse amor seja tão intenso que invada cada área da nossa vida e seja percebido por todos ao nosso redor. E, ó Espírito Santo, conduz-nos também a crescer em humildade, porque quanto mais nos aproximamos de Ti, mais enxergamos a nossa pequenez e mais entendemos que nada somos sem a Tua presença. Tira de nós todo orgulho, toda vaidade, toda autossuficiência que insiste em se levantar dentro de nós. Faz-nos compreender que é na fraqueza que o Teu poder se aperfeiçoa. Senhor, o apóstolo Pedro nos lembra que crescer em graça e no conhecimento de Cristo não é um conselho opcional, mas um chamado. Quem não cresce, recusa a bênção. Quem não busca conhecer mais a Cristo, ainda não entendeu a essência da vida eterna. Porque a vida eterna não é apenas um lugar no futuro, mas uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós sabemos, Pai, que conhecer a Cristo não é algo raso ou limitado, é um oceano sem fim. Quem prova de seu amor sempre terá sede de mais, porque embora Ele nos satisfaça, desperta em nós um apetite insaciável pelo céu, pelo eterno, pelo divino. Como diz o salmista, assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Salmos 42:1. É esse anseio que nos move, Senhor. Não nos deixes acomodados com migalhas quando tens uma mesa inteira preparada para nós. Não nos deixes conformados com um conhecimento superficial quando tens segredos do Teu coração a revelar. Queremos conhecer-Te em Tua natureza divina, mas também em Tua humanidade perfeita. Queremos compreender mais do mistério da cruz, do poder da ressurreição, da Tua intercessão por nós diante do Pai e da certeza da Tua volta gloriosa. E neste momento de oração, Senhor, pedimos, abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar a Tua beleza. Aumenta a chama que arde em nosso peito. Faz-nos crescer em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amado Deus, estamos apenas começando este tempo de oração e cremos que o Teu Espírito continuará a falar conosco nas próximas partes. Por isso, eu peço a você que está acompanhando esta oração, não saia ainda, não interrompa este momento. Continue comigo até o fim, porque o Senhor tem algo profundo a ministrar ao seu coração. Esta é apenas a primeira semente, mas ainda virão frutos maiores e mais abundantes. Senhor Todo-Poderoso, ao darmos sequência a esta oração, nos voltamos agora para aqueles que sofrem com a ansiedade, com o peso das preocupações que sufocam o coração, com o medo do amanhã que paralisa os passos. Tu, ó Deus, conheces o íntimo de cada um dos Teus filhos. Tu sabes como a mente pode se tornar uma prisão de pensamentos acelerados, de inquietações sem fim, de cenários negativos que se repetem sem cessar. Pai, diante do Teu trono,
Eu apresento agora aqueles que estão aprisionados pela ansiedade, pessoas que muitas vezes tentam sorrir por fora, mas carregam um coração angustiado por dentro. Pessoas que não conseguem dormir em paz, que sentem o peito apertado, que sofrem crises silenciosas, enquanto o mundo ao redor não compreende a dor invisível que elas carregam. Senhor, o teu Filho Jesus nos disse em Mateus 6,34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, nós sabemos que a ansiedade nasce justamente desse medo do futuro, dessa falta de controle, dessa tentativa de carregar sobre os ombros um peso que só tu podes sustentar. Por isso, Senhor, eu oro agora para que cada vida ansiosa que escuta estas palavras receba a tua paz. Não a paz que o mundo oferece, que é frágil e passageira, mas a paz que vem do alto, a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Que nesse momento, ó Espírito Santo, tu venhas visitar cada mente aflita, aquietar cada pensamento, silenciar cada voz de medo. Que a ansiedade seja transformada em confiança, que a incerteza seja substituída pela fé, que a angústia se converta em esperança. Pai, eu oro para que essas pessoas entendam que não estão sozinhas em sua luta, que elas não precisam lutar com suas próprias forças. Tu és o Deus que peleja por nós, o Deus que nos chama para descansar nos teus braços. Tu dizes: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que agora, Senhor, cada coração inquieto encontre refúgio nessa promessa, que cada mente ansiosa se renda ao teu cuidado e que cada vida se torne testemunho vivo de que a fé é capaz de vencer o medo. E se você que me ouve sente que essa oração fala diretamente com a sua alma, não guarde isso só para você. Compartilhe essa mensagem, deixe aqui seu amém, manifeste a sua fé publicamente, porque ao declarar que você recebe essa palavra, você rompe cadeias espirituais que tentam manter você preso. Declare, porque quanto mais você silencia, mais o inimigo tenta oprimir. Mas quando você se posiciona em Cristo, ele não tem poder sobre você. Senhor, nós ainda seguimos em oração, porque sabemos que há outras dores, outros fardos que precisamos apresentar diante de Ti. Por isso, não encerramos aqui, mas apenas caminhamos para mais fundo em Tua presença. E na próxima parte, Pai, queremos clamar especialmente pelos enfermos, pelos que estão acamados, pelos que sentem a dor na carne e no espírito. Senhor Todo-Poderoso, nesta terceira parte desta oração, eu te busco com ainda mais intensidade, porque sei que muitas vidas aqui não estão apenas inquietas, mas estão travando batalhas internas silenciosas. A ansiedade tem sido como uma prisão invisível, sufocando a esperança, roubando a paz e minando a alegria do coração. Mas em Ti, Senhor, nós sabemos que não existe prisão que não possa ser quebrada. A Tua palavra nos ensina em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pai, neste momento, eu levanto um clamor profético por todos que estão sentindo o peso da ansiedade. Eu declaro que toda pressão, todo medo do futuro, toda insegurança e todas as noites sem sono estão sendo agora entregues diante do Teu altar. Senhor, Tu és aquele que dá descanso aos cansados e alívio aos sobrecarregados. Que cada pessoa agora sinta a Tua presença envolvendo como um manto de paz, dissipando toda a angústia como neblina que se desfaz diante da luz do sol. Senhor, eu oro por aqueles que vivem em constante expectativa de algo ruim acontecer.
aqueles que se sentem sempre no limite, prontos a desabar. Senhor, toca no coração e mostra que o futuro está em tuas mãos. Que eles compreendam que nada foge ao teu controle, que nenhum detalhe da vida deles escapa aos teus olhos. Eu profetizo, em nome de Jesus, que a ansiedade não terá mais poder sobre essas vidas. Eu vejo correntes sendo quebradas, vejo cadeias de medo caindo ao chão, vejo pessoas respirando fundo e sentindo a leveza da tua presença. Senhor, Tu és o Deus que transforma lágrimas em risos, peso em leveza, desespero em esperança. Espírito Santo, eu te peço que entres nas casas agora, que alcances os corações que estão se sentindo sozinhos, incompreendidos, abandonados, que cada pessoa ansiosa seja cercada pelo teu amor, que onde havia tremor, agora haja firmeza, onde havia medo, agora haja coragem. Onde havia silêncio de dor, agora haja cânticos de vitória. Senhor, eu creio que Tu estás restaurando mentes neste exato momento. Pessoas que antes não conseguiam controlar seus pensamentos, agora terão domínio, porque a mente delas será guiada pelo Teu Espírito. Eu vejo jovens sendo libertos, adultos encontrando alívio, idosos recebendo paz. E eu quero falar diretamente com você que está acompanhando essa oração agora. Se a ansiedade tem dominado a sua vida, se você tem sentido o coração apertado, a respiração pesada e os pensamentos acelerados, saiba que isso não é o fim. Hoje, Jesus está te chamando para entregar a Ele esse fardo. Ele diz em sua palavra: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Não lute sozinho. Não carregue mais o peso que Jesus já levou sobre si na cruz. Permita que Ele cuide do que você não consegue controlar. Respire fundo agora e sinta. A paz que excede todo o entendimento está vindo sobre a sua vida. E eu te digo, em nome de Jesus, essa ansiedade não vai te vencer, porque maior é o Deus que habita em você. Senhor, muitos aqui estão enfrentando tempestades silenciosas. Por fora parecem bem, mas por dentro lutam contra pensamentos acelerados, corações inquietos e noites mal dormidas. A ansiedade os corrói como ondas incessantes que nunca cessam, e eles se perguntam quando finalmente encontrarão descanso. Mas hoje nós declaramos em Tua presença que Tu és maior do que qualquer tempestade mental e que Tua voz é capaz de acalmar o mar revolto da ansiedade. Assim como Jesus no barco levantou-se em meio ao vento forte e disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E tudo se fez bonança. Nós cremos que o mesmo poder age agora sobre a mente e sobre o coração daqueles que oram contigo. O mesmo Jesus que acalmou o mar físico é aquele que também acalma os mares interiores da alma. Pai, nós entregamos a Ti os medos que não conseguimos controlar, os pensamentos que não conseguimos organizar e as situações que parecem maiores do que nossa força. Queremos trocar nossa preocupação pelo descanso em Ti, como diz a Tua palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Senhor, ajuda-nos a crer verdadeiramente que Tu tens cuidado de cada detalhe da nossa vida. Dá-nos a consciência de que não precisamos carregar sozinhos esse fardo pesado. Ensina-nos a depositar diante do Teu altar cada preocupação, cada incerteza e cada medo do amanhã. E que mesmo quando o coração insiste em acelerar, possamos sentir a Tua mão suave, nos lembrando: filho, eu estou contigo. Filha, eu não te deixei. Você não precisa temer, porque o meu amor perfeito lança fora todo medo. Senhor, que cada pessoa que luta contra a ansiedade sinta agora a Tua paz, que excede todo entendimento, guardando mente e coração em Cristo Jesus. Não apenas como uma teoria ou um texto bíblico, mas como uma experiência real, palpável, transformadora. Que a paz se torne maior que a preocupação, que a confiança fale mais alto que o medo e que a esperança supere as incertezas.
E assim, seguimos orando, confiando que o Senhor está nos conduzindo a um novo nível de descanso e confiança em Ti.